Primeiramente, boa noite. É uma alegria enorme estar aqui novamente. E, inicialmente, irmãos, ao estudar, quando a gente estuda o Antigo Testamento, em várias passagens a gente observa o quão o nosso Deus é poderoso. Em várias passagens observamos o poder do nosso Deus. E nós vamos ler alguns versículos. Enquanto a gente lê, eu gostaria que os irmãos meditassem no poder de Deus. Vamos abrir em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis no capítulo 1. Vou ler do versículo 1 até o versículo 26, Gênesis capítulo 1. Enquanto eu vou fazendo a leitura, eu gostaria que os irmãos meditassem em cada detalhe, meditassem no poder do nosso Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o sol, e o menor para governar a noite, a lua. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, como a gente pode observar o poder de um Deus que criou os céus e a terra, criou todos os seres que neles há, e o poder de um Deus que arquitetou uma harmonia também entre as estações do ano, entre a natureza, entre todos os seres viventes, para que eles pudessem viver de forma independente. E estudando também o Antigo Testamento um pouquinho mais à frente, no livro de Êxodo, a gente pode observar também o poder de um Deus castigou o Egito com 10 pragas para libertar o seu povo oprimido, a nação de Israel que estava escravizada no Egito.
O poder de um Deus que fez os filhos de Israel atravessarem o Mar Vermelho a seco. Ele abriu o Mar Vermelho no meio e a nação de Israel passou a seco. E os egípcios logo em seguida vieram atrás e o mar se fechou e morreram afogados. O poder de um Deus que, quando esteve aqui na terra em figura humana, fazia milhares de milagres, curava milhares de enfermos, fazia coxos andarem, cegos enxergarem. O poder de um Deus que, numa única palavra, acalmava tempestades, acalmava mares, acalmava ventos. Então, não cabe na nossa mente o poder desse Deus. E a gente observando no Antigo Testamento, principalmente nos livros de Moisés, tem várias demonstrações em que Moisés relatou de quão o nosso Deus é poderoso. E também nos evangelhos, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, o quão não cabe na nossa mente o tamanho do poder dele. E nós, irmãos, nós tivemos o privilégio, olha que interessante, nós tivemos o privilégio de ter sido contemplados com esse poder, contemplados e agraciados com esse poder. E gostaria de demonstrar o poder de Deus hoje para conosco, o poder de Deus para conosco hoje em dois aspectos muito interessantes. O primeiro poder é o poder salvador. Diferentemente do poder que a gente acabou de ler no relato de Gênesis, vamos abrir em Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha que interessante, irmão. Nós, que também como judeus e gregos estávamos desgarrados de Deus, separados de Deus por todos os pecados que cometemos, nós que estávamos condenados à morte eterna por merecimento, Deus, com o poder salvador da graça, entregando seu único filho para morrer no nosso lugar, através do poder do Evangelho, ele nos proporcionou a reconciliação com ele, nos proporcionou uma salvação. E esse poder, com certeza, ele é loucura para as pessoas que não creem, ou para as pessoas que não acreditam em Deus, ou para as pessoas que já ouviram o Evangelho e simplesmente ignoraram. Esse poder parece loucura. Com certeza é loucura para eles, mas para nós é poder de salvação. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, vamos até 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, ele descreve na sua carta aos Coríntios: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para nós que somos salvos, é o poder do Evangelho que nos alcançou, poder de Deus. Para as pessoas que não creem, é totalmente loucura. E agora nós vamos ver o segundo poder de Deus, que é o poder transformador. Esse é um poder um tanto quanto curioso, irmãos. Você pode estar perguntando, mas como que pode o poder de um Deus tão poderoso agir em mim? Como pode o poder de um Deus tão poderoso transformar a minha vida? E eu venho perguntar hoje aos irmãos, será que por meio desse poder eu posso combater todos os pecados que eu faço e viver uma vida de santidade? Será que por meio desse poder eu posso sair da religiosidade e servir ao Senhor naquilo que lhe agrada? Será que por meio desse poder, irmãos, eu consigo perdoar no meu coração alguém que eu tenho mágoa? Será que com esse poder eu consigo amar as pessoas da forma que Deus quer? Será que por meio desse poder eu consigo levantar a cabeça e enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades, enfrentar as tribulações? Irmãos, se o Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há,
Se o Deus que enviou o seu único Filho e nos amou ao ponto de entregá-lo para morrer no nosso lugar, se Ele fez tudo isso, com certeza Ele pode exercer poder para transformar a nossa vida. E através da palavra dEle, através das Escrituras, Ele vem nos dizer: eu salvei você para mim, eu tornei você uma nova criatura, eu te amei ao ponto de entregar o meu único Filho para morrer no seu lugar, eu te salvei para me servir e eu estou aqui para te ajudar. Ele está aqui para me ajudar. Interessante, né? Interessante, Ele está aqui para me ajudar. Será que Ele está aqui dentro dessa sala? Será que esse Deus Ele está no meio de multidões? Será que eu tenho que procurá-lo para que o poder dEle possa agir em mim? Não, irmãos. Definitivamente não. Quero dizer para vocês, e a maioria dos irmãos aqui já sabe, que Ele está dentro de nós. Em um versículo que eu gosto muito, 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. Vamos até umas folhinhas para frente, 1 Coríntios 6, versículo 19. O apóstolo Paulo fala: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, muitas denominações acabam pregando que Deus está só lá dentro da igreja e tem que buscar a Deus em determinado lugar, mas não, irmãos, Ele está habitando dentro do nosso coração. Ele nos outorgou o Espírito Santo que habita permanentemente dentro do nosso coração. E após o primeiro poder que Ele exerceu, poder salvador que Ele nos proporcionou crer naquela morte no nosso lugar e ter a salvação eterna, Ele também, através do seu Santo Espírito que habita em nós, Ele quer transformar a nossa vida. Ele nos salvou para sermos uma nova criatura. Ele quer agir em nós. Eu gostaria que os irmãos fossem até o livro de Efésios, Efésios no capítulo 1, Efésios no capítulo 1, no versículo 13 e 14. Aqui tem uma sequência do primeiro poder, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui ele testifica o primeiro e o segundo poder, e esse Espírito ele é permanente em nós, até o dia que o Senhor nos recolher, se a gente estiver vivo ainda, né, aqui na terra. E um pouquinho mais à frente, irmãos, você pode estar se perguntando: mas como que o poder do Espírito Santo vai agir em mim? Como que ele vai? Será que eu vou sentir ele agir em mim? Será que vai ter alguma manifestação que vai me dizer: ah, é Deus agindo em mim? Olha, irmãos, o que ele fala na sequência. Aqui nesse mesmo capítulo, no versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais. Ele fala duas vezes aqui poder. No versículo 19, segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui, irmãos, a palavra iluminados os vossos olhos. O apóstolo Paulo está falando assim, ó: vocês têm a oportunidade de agora, depois que creram, ter os olhos iluminados. Iluminados pela luz das Escrituras.
e o Espírito Santo, ele quer agir em nós, mas, irmãos, nós precisamos saber a forma como ele quer que a gente aja, a forma como ele quer que a gente lute contra as dificuldades do mundo, a forma que ele quer nos mostrar é através da sua palavra. Através da sua palavra, iluminando os nossos olhos, nós podemos ter o pleno conhecimento dele. Dele quem? Da palavra. E como fala no versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Foi nesse versículo que ele falou 2 vezes poder. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Gente, o poder do Espírito Santo que habita em nós é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Imaginem a força desse poder. Imagina o quão nós somos privilegiados. Ele nos outorgou o Espírito Santo e Ele está aqui para nos ajudar. Basta a gente querer procurar através dos estudos, através da comunhão na palavra, basta a gente transformar nossa mente e querer entender o que Ele quer para a nossa vida. E somando com esse versículo de Efésios 19, eu gostaria que os irmãos voltassem um pouquinho até Romanos no capítulo 8. Romanos no capítulo 8, no versículo 11. Olha como é especial isso, irmão. Todo mundo achou? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, confirmando o outro versículo, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em nós habita. Esse mesmo Espírito vivificará também o nosso corpo mortal. Irmãos, essa passagem aqui, como até eu pensava, ela não é para o futuro. Essa passagem é para o agora. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos, que estávamos condenados à morte, Deus nos amou, nos salvou e nos transformou numa nova criatura, para vivermos em poder por meio dele sobre o pecado. Para que a gente possa deixar o Espírito Santo que está dentro de nós agir em cada situação na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa família. Agora, irmãos, nós somos mais fortes do que o pecado. Agora, irmãos, nós não temos mais desculpa para pecar. Nós não temos mais desculpa para não perdoar as pessoas. Esse poder de Deus, ele está dentro de nós. Basta a gente querer compreender o que o Senhor quer nos dizer através da sua palavra e não só compreender. Viver, ser submisso a esse Espírito Santo, colocar em prática na nossa vida. Através desse poder, irmãos, o Espírito Santo, ele produz muitos frutos dentro de nós. Olha como é especial, frutos que com certeza, se nós estivermos, como fala em Gálatas, vamos dar um pulinho até Gálatas no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 22, se nós, irmãos, procurarmos fazer o que a palavra dele nos diz, e procurarmos deixar esse Espírito agir em nós, através da obediência pela fé à sua palavra, com certeza esse Espírito ele vai produzir frutos que não cabem na nossa mente. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse versículo é muito especial. Se a gente deixar o Espírito Santo nos liderar, se a gente deixar Ele tomar conta da nossa vida, com certeza esses frutos aqui vão aparecer em todas as áreas da nossa vida. Vão aparecer no nosso casamento, vão aparecer no nosso trabalho, no nosso cotidiano.
E nós que somos nova criatura, como fala lá em 2 Coríntios 5,17, não precisa a gente ir lá, nós podemos tudo em Cristo, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá esse poder através do Santo Espírito. Nós temos a luz na nossa frente. Antes nós estávamos nas trevas, nós estávamos num quarto escuro, esbarrando em tudo, esbarrando nas coisas do mundo. E hoje a gente tem a luz na nossa frente. Temos a luz das Escrituras para nos auxiliar. E o Espírito Santo, Ele quer trabalhar com o seu poder dentro de nós, através da palavra unicamente vivida. Viver o que a palavra está nos dizendo. E muitas vezes, irmãos, nós podemos pensar assim: quanto mais eu saber da Bíblia, mais poder esse Espírito vai me dar. Quanto mais inteligente eu ficar nas Escrituras, mais poder esse Espírito vai exercer em mim. Se eu tiver alguma habilidade, alguma força, esse poder vai se sobressair em mim. Olha, irmãos, quero dizer para vocês que não é bem assim. E o apóstolo Paulo, ele vem nos confirmar isso. Olha o que ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 12. Muitas vezes, irmãos, a gente pode pensar: para o poder do Santo Espírito agir em mim, eu tenho que estar de bem com a vida, tem que estar dando tudo certo, tem que estar tudo certo lá em casa, meu trabalho tem que estar tudo mil maravilha, ganhei um aumento, estou me dando bem com todo mundo. Muitas vezes a gente pensa: agora sim, agora eu posso ser um embaixador, posso representar Deus, está tudo certo na minha vida. Não, irmãos, se a gente pensar dessa forma, vamos estar completamente enganados, porque eu duvido que alguém aqui não tenha tribulação. Eu duvido que alguém aqui não tenha dificuldade. Eu duvido que alguém aqui não esteja passando por um momento complicado em diversas áreas da vida. Eu com certeza estou. Mas olha o que o apóstolo Paulo escreve: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto espinho na carne. O Senhor tinha revelado alguma coisa para o apóstolo Paulo aqui. Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha que especial isso, gente. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mortos para o mundo e vivos para Deus. Ele nos amou e nos salvou para servir. Ele não nos deixou sozinhos. Ele nos outorgou o Espírito Santo que está dentro de nós. E Ele quer exercer poder em nós através desse Santo Espírito. Ele quer que nós vivemos uma vida de santidade. Ele quer, irmãos, que nós procuramos aprender através da Sua Palavra. Ele quer, irmãos, que nós conheçamos a Sua Palavra perfeita e eficaz. Eficaz que é eficiente nas nossas vidas. Se a gente obedecer pela fé, com certeza, muito mais esse poder vai estar atuando em diversas áreas da nossa vida. Com certeza, os irmãos já tiveram experiências de passos de fé. Com certeza, os irmãos já tomaram decisões que foram obedientes à palavra. Muitas vezes com medo, muitas vezes com ansiedade, muitas vezes difíceis, porque era o que a palavra estava dizendo. Mas com certeza o Senhor é fiel. O Senhor é fiel e Ele exerce o poder em nós
Ele trabalha na nossa vida de uma maneira que a gente não entende. Mas com certeza Ele está cuidando de tudo. Basta a gente confiar e ter fé e deixar esse poder agir. E também, irmãos, para finalizar, eu gostaria que fôssemos até Colossenses, no capítulo 1. Colossenses 1, 24. Mesmo que a gente esteja passando por dificuldade, mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil, por tribulação, a gente não sabe a forma que o Senhor vai nos usar, mas vamos procurar nos disponibilizar em servi-lo, em testemunhar dele, independente do que esteja acontecendo. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Lá no versículo 24, ele fala dos sofrimentos dele. E aqui no finalzinho ele fala, apesar do meu sofrimento, apesar de tudo que eu estou passando, apesar de tudo que está acontecendo na minha vida, e a gente sabe que, lendo as cartas de Paulo, ele relata em vários momentos, em naufrágios, em perseguições, em perigos de morte, apesar de tudo, o poder do Senhor operava eficazmente na vida dele. Que nós possamos, irmãos, nos disponibilizar para aprender a sua palavra e deixar esse Espírito Santo agir. Deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, combatendo o pecado, combatendo as dificuldades e, mais do que isso, servindo ao Senhor. E como a gente sabe que esse poder muitas vezes já operou em diversas áreas da nossa vida, a gente olha para as pessoas que estão no mundo, muitas vezes, puxa, se essa pessoa cresce no Evangelho e tivesse a oportunidade de ter o Espírito Santo habitando dentro dela e tiver a oportunidade de, com certeza, deixar esse poder agir, com certeza a vida dela mudaria. A gente sabe que não é tão simples assim, mas esse é o nosso trabalho aqui na Terra. Como representantes, embaixadores, a gente sabe a diferença que fez na nossa vida. E a gente tem esperança e não vamos desanimar, irmãos. Quando você tiver a oportunidade, fale desse amor. Fale desse Senhor e Salvador. Salvador no primeiro poder, poder que nos alcançou através do Evangelho, e Senhor. Todos que trabalham, que tem no Senhor, você procura no seu trabalho obedecer ao que o seu Senhor pede, o seu Senhor no trabalho. O nosso Senhor, com certeza, juntamente com o seu Santo Espírito, Ele quer que nós obedeçamos a Ele, através da palavra dEle, para que esse poder possa chegar também às pessoas que ainda não conhecem. Amém? Vamos orar então?